Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Hoje aqui conversando com Paulo Campos, que é formado em Economia e consultor de negócios imobiliários, da Centro 21. Seja bem-vindo, Paulo. Muito bom dia, muito obrigado. E antes de mais, quero agradecer esta oportunidade por esta entrevista e enaltecer o trabalho que o Olhar Brasileiro tem vindo a desenvolver em Portugal, que é de grande importância junto do povo brasileiro que procura uma ponte para chegar ao nosso país. Obrigada, Paulo. Já vou começar assim de cara. Qual que é o clima do mercado imobiliário nacional? Então, a nível nacional, nós podemos assumir que o mercado imobiliário está ligado muito ao mercado, ao que é o clima económico geral. No sentido de crescimento, nós passamos por uma fase em que já vimos há alguns anos com um crescimento bem sustentado, principalmente nos últimos 3 anos em Portugal. Sim. O mercado imobiliário tem tido um crescimento muito forte, muito sustentado pelo investimento estrangeiro, pelas pessoas que vêm de fora. Não só os europeus, mas muito também da população brasileira. Para dar um exemplo, nós estamos em Braga, que recebeu vários milhares de brasileiros no último ano. É um número muito significativo e impactante, né? Exatamente. O que numa cidade como Braga, que não tinha propriamente essa dimensão de população estrangeira, é uma nova realidade e apresenta novos desafios a nível imobiliário. Fala-se de uma possível estagnação do mercado imobiliário. Eu não acredito que se esteja numa fase de estagnação, eu acredito que se esteja mais numa fase de estabilização do crescimento, porque já vimos há alguns anos crescer a uma taxa muito forte, principalmente a partir de 2016, nós tivemos anos que crescemos 30%, 40%, 50% no número de transações imobiliárias. Seria normal que a certo ponto estabilizasse, mas de forma alguma eu penso que o mercado imobiliário vai passar por um decréscimo no nível de transações e no nível de negócios, no nível de oportunidades que surgem tanto do lado de quem oferece do imobiliário, como do lado de quem procura, de quem vem tentar investir, de quem vem tentar implementar-se em Portugal. De forma alguma eu penso que estejamos num clima em que vai ser mais difícil a partir de agora isso acontecer. E quanto ao estado atual da economia, seja nacional, seja internacional, isso é favorável para o mercado imobiliário? O próprio estado da economia, normalmente, em Portugal e a nível global, tem como um barómetro, a medida, uma forma de medir o estado da economia é o próprio estado do imobiliário, o próprio estado da construção, por exemplo. E acompanha muito o que é a construção nova. A construção nova é quase o barómetro principal da economia a nível nacional. Nós vimos isso há cerca de 10 anos atrás, quando a construção nova foi completamente estagnada por causa da crise internacional que afetou em grande escala Portugal. O mercado imobiliário foi a um extremo negativo, que não se via há muitos anos, e a própria economia nacional viu-se arrastada também por isso. Neste momento nós não estamos propriamente numa fase igual. Tal como o mercado imobiliário, provavelmente nós estamos numa fase de um ciclo económico de forte crescimento que está agora numa fase de estabilização. Isso acontece não só a nível nacional, como a nível internacional. Sim. Certas forças, principalmente como a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, têm um forte impacto no que é, tanto a nível nacional, as pessoas sentem que devem tomar medidas de maior segurança para o que pode surgir desses eventos, mas a nível internacional isso tem um impacto muito grande e acaba por condicionar um bocadinho o que é a atividade económica e a forma como a própria procura externa tem impacto nas transações em Portugal. E o ciclo económico pode estar aqui a enfrentar uma fase em que estamos mais numa estabilização, mas de forma alguma estaremos a falar de recessão, como
já foi algumas vezes falado aqui em Portugal, principalmente no último ano. Se nós olharmos para os números, nós continuamos a crescer. Simplesmente estamos a crescer a uma taxa que provavelmente não é a mesma que tivemos nos anos anteriores. Exatamente. Crescemos. Vai estabilizando, não é? Sim, mas faz parte do ciclo natural económico. Exato. E de forma alguma eu acredito que o ciclo económico agora daqui para a frente contribua para um desaceleramento do que é a atividade e do que é a oportunidade de quem procura crescer em Portugal. A gente ouve falar muito da tal bolha imobiliária. Isso é real? A bolha imobiliária é algo que está sempre na cabeça das pessoas, até porque foi o principal instrumento da crise financeira que assolou o globo há cerca de 10, 12 anos atrás. Neste momento nós não estamos na mesma situação que estávamos nessa altura. Nessa altura toda a crise foi desencadeada por uma febre que existia relacionada ao mercado habitacional, primariamente nos Estados Unidos, na América do Norte, porque a concessão ao crédito à habitação tinha atingido pontos em que estava descontrolada e que não havia uma regulamentação que protegesse o mercado habitacional. Hoje em dia, a nível internacional e a nível nacional, principalmente o Banco de Portugal tem tido políticas muito positivas nesse sentido, no sentido de regulamentar o acesso ao crédito e permitir que o mercado imobiliário cresça, mas cresça a uma taxa sustentável e que as pessoas que têm acesso ao crédito realmente possam converter esse crédito, possam pagar o crédito e não contribuem para a tal bolha imobiliária que foi o que aconteceu há uns anos atrás. Fala-se em bolha imobiliária muito por causa do quê? Do crescimento sustentado de preços do imobiliário, já há alguns anos que vem a crescer. Sim, é uma diferença absurda. É verdade. Nos últimos anos, principalmente, houve mas tudo isso tem a ver também com a própria atividade económica, que tem crescido e a inflação acaba por influenciar o preço das habitações. Muito também pela procura externa, pelas pessoas que vêm de outros países procurar habitação em Portugal, aqui no mercado de Braga, por exemplo, que é mais o nosso contexto específico. A procura brasileira também ajudou a atualizar os preços da habitação, porque vêm procurar habitações que normalmente eram só foco de procura dos portugueses. Sim. Logo, se temos muitos mais milhares de pessoas a procurar, os preços vão ser atualizados como é normal. Exato. Isso eu não acredito que crie uma bolha imobiliária. Cria oportunidades e necessidades no sentido de oferecer alternativas que ainda não existiam no mercado, no sentido de fomentar a construção nova, porque se tivermos mais alternativas, se tivermos mais habitações, obviamente que vai chegar a um ponto em que o mercado vai estabilizar. E estamos num ponto em que eu acredito que a regulamentação defenda sempre que o mercado vai chegar a um ponto em que não estoure, que foi o que aconteceu anteriormente, mas esteja estabilizado e que a oportunidade se estenda a toda a procura. Por isso, eu afasto o cenário de bolha imobiliária no sentido de não acontecerá o que aconteceu há uns anos atrás. Obviamente que em economia nós dizemos tudo o resto permanecendo constante, normalmente, mas obviamente que está sempre dependente do que acontecerá externamente a Portugal e de toda a envolvente económica, tudo o resto permanecendo constante. Não ponho em cima da mesa o cenário imobiliário. E Paulo, nesse ambiente todo, para o investidor estrangeiro, aqui no nosso caso em específico, o brasileiro, a gente percebe um ambiente mais inibidor ou facilitador? Eu acredito que Portugal, historicamente, é um país que tem evoluído assim e atualmente é um país que acredita muito no investimento estrangeiro. E por isso, não só em termos de regulamentação, a própria legislação favorece, mas todo o ambiente de Portugal favorece a entrada de investimento estrangeiro no país. Tanto na criação
na fomentação de instrumentos que permitam às pessoas estrangeiras chegar cá e estabelecer-se através do investimento, através do trabalho, e facilita que uma pessoa venha de fora e se estabeleça em Portugal. Essa é a parte mais burocrática, mais de papel. Há instrumentos para que isso aconteça. E por outro lado, Portugal é um país que, por natureza, oferece boas condições para o estabelecimento de investimento estrangeiro. É por isso, lá está, que nós temos um crescimento tão grande da população brasileira aqui, principalmente no norte do país, porque provavelmente o centro do país está mais afetado por uma procura muito forte do que é o mercado europeu, e em termos de preços pode não ser um mercado mais favorável para quem vem estabelecer-se com uma família ou investir do Brasil, que é o fenómeno mais marcado que nós temos aqui em Braga. Mas quem vem a investir aqui no Norte acaba por encontrar boas condições de investimento, e tem o que tem em Portugal, que é o chamado lifestyle português, que é aquele estilo de vida calmo, com poucas preocupações a nível de segurança. Temos um bom clima, temos cerca de 300 dias de sol por ano, ou pelo menos sem chuva, não é o dia de hoje, infelizmente. Mas eu acho que o próprio país, por natureza, é um país aberto ao investimento estrangeiro, e acaba por fomentar esse investimento através não só da parte burocrática, mas também da própria natureza do país, o estado social nacional. O brasileiro, quando ele se organiza para vir aqui para Portugal, se ele não tem direito à cidadania, ele busca algum tipo de visto que lhe permita a permanência legal aqui no país. Tem os vistos regulares, né, que são o que a gente já sempre falou aqui no canal várias vezes, mas no mercado imobiliário também é possível encontrar uma brecha dentro dessas possibilidades, não é isso? Exatamente. Você teria como falar um pouquinho pra gente? Sim, lá está, como muito bem disse, para além dos vistos regulares que existem, que o cidadão brasileiro tem de entrada a partir do trabalho, ao visto do trabalho, né? Exatamente, ao visto das chamadas startups, que são os brasileiros que chegam cá, montam a sua atividade. Esses são os vistos mais conhecidos mais usuais, pela atividade empresarial, mas não só. Através do investimento em imobiliário há a oportunidade de se estabelecer em Portugal. Nós temos os chamados os Golden Visa, que são os vistos relacionados com o investimento imobiliário, em que um cidadão brasileiro, qualquer cidadão não comunitário, que invista pelo menos 500 mil euros em Portugal num imóvel, tem a oportunidade o visto funciona automaticamente a partir do investimento imobiliário, considera-se como um residente em Portugal. Esse imóvel tem que ser mantido durante 5 anos, podendo ser arrendado logo à partida, o que abre a porta, lá está, ao investidor brasileiro que procura entrar em Portugal e favorecer o clima de investimento à volta do imobiliário que existe aqui em Portugal. Durante esses 5 anos tem que ser mantido o investimento no imóvel, apesar de poder estar a ser rentabilizado. A partir do 5º ano, o cidadão é considerado residente permanente, e a partir do 6º ano, o imóvel pode já estar vendido e já pode pedir a nacionalidade portuguesa, e é considerado um membro não só do país como da comunidade, e tem livre circulação pelos espaços Schengen, que são os 27 países que basicamente abrem portas que qualquer muito cidadão. sedutor, né? Exatamente, porque não só abre portas a Portugal, como abre portas a estar estabelecida em Portugal e ter a porta aberta para toda a comunidade europeia. Existem incentivos para o investidor estrangeiro para o mercado imobiliário? Existem incentivos no mercado imobiliário de várias espécies, não só da parte fiscal, que já são incentivos mais tradicionais. O investidor em certos investimentos imobiliários tem acesso a diferentes
benefícios fiscais, no sentido, e aqui temos tido um fomento muito grande desse tipo de incentivos, que é os incentivos relacionados com a reabilitação urbana, ou seja, centros urbanos como Braga, por exemplo, que tinham a necessidade de atualizarem os seus edifícios, de terem nova construção, a sair de construção provavelmente que já estaria obsoleta, que já não daria as condições para a habitação. É dado um benefício fiscal a quem invista nesse tipo de habitações, no sentido de todos os impostos relacionados com a aquisição desses investimentos, que é o chamado em Portugal o IMT, o Imposto sobre as Transações Onerosas de Imóveis, são isentos desse tipo de imposto. É isento também do chamado IMI, ou seja, o IMI em Portugal funciona como um imposto de propriedade sobre o imóvel. Se nós estivermos a investir sobre esse tipo de imóveis, também estamos isentos desse imposto. E depois há uma série de benefícios que são mais direcionados para os impostos que recaem sobre o imposto do rendimento da pessoa, que se estiverem ligados com um investimento em imobiliário, e se for um investimento que vá sendo recorrente, ou seja, se nós apostarmos em investimentos que vamos segmentando os investimentos e vamos realizando novos investimentos, podemos ter benefícios a nível do próprio rendimento que tiramos da rentabilidade desses investimentos. O que fomenta o interesse realmente em investir em imobiliário. Não só nessa parte do que é os impostos da aquisição, que podem ser muito importantes, mas também a permanência no investimento. Logo, essa parte é muito importante. Para além disso, há o programa que está também ligado ao fomento, ao investimento dos fundos europeus, que é o chamado, que nós conhecemos aqui pelo IFRU. A palavra é um palavrão, mas é um instrumento de grande importância e que assume uma grande importância na reabilitação de cidades, que é focado no financiamento de investimentos e que permite às pessoas ter um financiamento para um investimento num imóvel para reabilitação, por exemplo, a taxas que seriam impossíveis de encontrar no mercado bancário. Metade desse investimento pode ser financiado pelos fundos europeus a taxa zero, ou seja, a pessoa não tem custo com o investimento, e a outra metade do investimento pode ser financiada pelos bancos a uma taxa muito mais baixa do que sequer a taxa normal. Ou seja, o investidor encontra benefícios não só da parte fiscal, que eram os benefícios mais conhecidos, mas as próprias entidades bancárias e os fundos europeus têm feito um ótimo trabalho na criação de instrumentos para que o investidor chegue e tenha algum apoio a iniciar esse tipo de investimento. A gente vem observando, claro, há mais tempo, né? Desde 2016, que teve todo esse boom do mercado imobiliário, a movimentação das próprias imobiliárias diante de toda essa dinâmica. Não vou te pedir para falar num contexto geral, porque a sua realidade é aqui da Centro 21. Como que a Centro 21 tem se posicionado diante dessa dinâmica? Eu penso que, lá está, a Centro 21, e não só a Centro 21, o mercado das agências imobiliárias, todas as empresas ligadas à consultoria imobiliária, teve que sofrer uma atualização no tipo de serviço que prestava, no sentido de passar de um serviço que era mais comercial e mais de favorecimento de transações, o que não deixa de ser importante para o mercado, mas mais passar para um serviço de aconselhamento, de consultoria, porque era algo que faltava, que havia muita em falta no mercado imobiliário. As pessoas muitas vezes queriam avançar com negócios, mas simplesmente não sabiam como é que o poderiam fazer. É a nossa principal missão, e a Centro 21 tem desenvolvido um papel muito importante nisso, é chegar às pessoas que têm essa necessidade e abrir as portas no sentido da informação, não só ao nível do que é o investidor nacional e a aproximação entre a oferta e a procura nacional, mas um trabalho muito importante que tem que ser feito e que começamos a desenvolver com o mercado estrangeiro, que aí é que mais precisa da informação. Sem dúvida. É um feedback que nós temos muito positivo, por exemplo, do mercado
brasileiro, no sentido de eu não sabia que era tão fácil ou que havia instrumentos para investir em Portugal. Eu não sabia que eu poderia estabelecer-me em Portugal, porque a nossa missão passa não só por apresentar imóveis, porque os imóveis estão cá e fazendo uma pesquisa nós podemos chegar a eles. Passa por apresentar os meios que as pessoas têm para se estabelecer em Portugal, dar a conhecer não só as infraestruturas, o físico, mas tudo o que importa. As melhores possibilidades para... Sem dúvida. Esse será o melhor trabalho que um consultor pode fazer nesta criação de pontos entre dois países que têm um oceano no meio, mas que no fundo são tão iguais. Tão próximos, né? Tão distantes e tão próximos. Bom, Paulo, essa conversa está deliciosa. Tenho certeza que é um tema já foi me solicitado várias vezes aqui dentro do canal, por isso não foi fácil, tá, gente, encontrar essa pessoa que se disponibilizasse para estar aqui com a gente hoje para tratar desse assunto, né? Tratar do assunto financeiro é complicado, mas assim, tenho muito a te agradecer. E vou pedir para a gente encerrar essa nossa conversa, você finalizando para a gente falando agora das perspectivas. O que a gente pode esperar? Perspectivas. No sentido de perspectivar o crescimento da atividade e a entrada de população brasileira, que é o caso que nós tratamos com mais proximidade. Eu acredito que este trabalho que tem sido desenvolvido não só fomente que entrem novos consumidores, que estamos a falar no público mais particular, naquele público que se estabelecer para uma nova vida aqui em Portugal. Temos muitas pessoas que nos chegam do Brasil e a primeira impressão que nos dão é: eu vim para cá porque a qualidade de vida aqui tem outro tipo de oportunidades que eu não encontrava no Brasil, e só temos a agradecer pela forma como nos mostraram que isso seria possível aqui. Temos essa franja de pessoas, mas perspectivamos muito também o que poderão ser as oportunidades de investimento das pessoas que estão no Brasil. É uma questão que muitas vezes o investidor brasileiro nos apresenta, que é o mercado brasileiro tem oportunidades fabulosas, mas pode não apresentar sempre a mesma estabilidade em termos de segurança de investimentos. Então o que é que Portugal tem para nos oferecer? Eu acredito que Portugal se mantenha como um mercado muito estável e a imagem disso é a nossa moeda, é o euro, que tem uma estabilidade enorme e que oferece uma segurança para os investimentos que, sinceramente, em termos do que é as pessoas pensarem qual é a oportunidade que eu tenho de investimento em Portugal, estará aqui certamente o destino de eleição. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Gente, então vamos ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo, porque eu sei que é um vídeo de interesse, de muito interesse da nossa comunidade. Continue nos acompanhando, já deixe seu like e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Obrigado.